Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se diante de Jesus profundamente e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por detrás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, ao menos, tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nós somos hoje nessa liturgia auxiliados pelo profeta Oséias, na consciência de que toda a profecia no Antigo Testamento, ao ser mediada por homens como nós, homens que sangram, como lembra Shylock no Mercador de Veneza, homens que têm uma natureza contingente, como é a nossa, a profecia recolhe a fraqueza humana. No entanto, neste encontro com a graça divina, com o seu Espírito que coloca de pé, como ontem escutávamos em Ezequiel, assume-se uma força. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é capaz de superar a fraqueza e o limite da condição do profeta, que é instrumento de Deus, e assim realizar as suas maravilhas. Mas todo profeta, não obstante portador desta palavra, é um homem de fraquezas e de avessos. Estávamos na semana passada meditando Amós, que é um homem cuja profissão era ser pastor e cultivador de sicômoras. Hoje nós temos um outro profeta avesso, que é Oséias. Na sua vida, para dizer de modo muito resumido, poderia-se cantar esta música sertaneja. Um homem sem chifre é um animal indefeso. Amós tinha uma esposa um pouco animadinha, de muitos amores, tipo Dorinha, daquela nossa belíssima obra brasileira, não é? O Alto da Compadecida. Uma mulher que tinha tantos amores dentro de si que tinha que dividir com outros homens, não é? E Amós padece essa dor, gostar de uma mulher que não dá conta de ser fiel a um homem só. Apaixonado por ela, Gomer, filha de Diblaim, uma mulher de muitos amores, e ele mesmo tem que experimentar essa dor que às vezes é a nossa. Amamos por dois e temos que sofrer sozinhos. O Senhor então se projeta nesta dor de Amós. Ele vê neste homem que gosta de uma mulher que é uma prostituta, a sua própria dor, no seu contínuo esforço de tecer uma aliança com Israel, sendo respondido por infidelidade. Portanto, todo profeta faz da vida um sinal, uma comunicação da mensagem de Deus, nos seus avessos e também nos seus versos. Mas destaque-se particularmente Oséias, na dor deste seu amor correspondido pela metade, um sinal do amor de Deus que é insistente, de um Deus que nos ama apesar de nós e que está sempre à espera de que nós respondamos de uma maneira mais contínua e mais fiel às suas graças. O Senhor se projeta nele e na vida de Oséias vemos aquela que é a dor de Deus desde o princípio. No princípio em seu amor à humanidade, no seu amor a Israel e também a cada um de nós, porque todos trazemos as nossas infidelidades. O Senhor que ama na desilusão. Ama, escolhe, se afeiçoa. Estas expressões estão continuamente voltando nas Sagradas Escrituras, particularmente no Pentateuco,
O Senhor ama Israel, escolhe, dele se afeiçoa e por isso sofre. Porque não há a mínima possibilidade de nós amarmos alguém neste mundo sem que a gente sofra. Porque o amor, se não impõe sacrifício, impõe as suas dores, porque amar dá trabalho. Porque amar significa ver uma pessoa como Deus a imagina, lembra Dostoiévski. Amar significa recolher as incompatibilidades, lembra Clarice Lispector. E o amor é tanto mais verdadeiro quando nós somos chamados a participar um pouco mais, quando nós estamos desiludidos de tudo mais, lembra Clarice Lispector. A beleza dessa profecia, que é profundamente revestida de romantismo, esta é uma característica da profecia de Oséias. Destaquemos aqui o versículo 16 da primeira leitura. Assim fala o Senhor: eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ali responderá ao compromisso. Destaquemos, o Senhor diz que vai seduzir Israel, a conduzirá a um lugar deserto e lhe falará ao coração. Sedução, condução ao lugar deserto, falar ao coração. Nós estamos aqui no horizonte semântico do livro do Êxodo, o horizonte semântico do Pentateuco. É no deserto que o Senhor escolhe, ama e se afeiçoa do povo. Aqueles que não eram uma semente dispersa de Abraão e de Sara, que estavam sofrendo a escravidão no Egito, são salvos pelas promessas de Deus que nunca se cansa no seu amor. Portanto, todas as vezes em que Israel escolhe outros caminhos, experimenta um momento de desespero, ali Deus tem que renovar este seu compromisso de amor, que faz passar da morte para a vida. Um amor insistente, constante e resiliente. Por isso aqui está o deserto. Mas temos que ver a fecundidade desta palavra, deserto. No hebraico, deserto é midbar. A palavra é dabar. O deserto é aquele lugar onde nós aprendemos a escutar a voz que realmente importa. Cada um de nós olha para a sua vida quando atravessa um deserto, de uma enfermidade, de uma incompreensão, de uma traição ou de uma injúria. Naquele lugar, se nós não escutarmos aquilo que mais importa, e se não for Deus a ter-nos uma palavra que faz a vida voltar, como lembra o Salmo 18, 19, nossas palavras e nossos fantasmas internos nos destroem. Aquilo que a gente poderia fazer, aquilo que deveria ter dito, as palavras dos outros vão sendo fantasmas dentro de nós e que vão sequestrando a nossa paz. No deserto, temos que escutar a única voz que importa, e a voz de Deus. Conduz ao deserto, porque o deserto é o lugar privilegiado deste encontro, onde só o amor de Deus é suficiente. É no deserto que o Senhor Deus concede a água, que brota da pedra. É no deserto que o Senhor Deus manda as codornizes, dando de comer ao povo que reclama. É no deserto que o Senhor faz o maná cair do céu. Portanto, é no deserto que Israel compreende que, para além de todas as riquezas e posses, o amor de Deus é suficiente, o único capaz de nos saciar. Como lembra o Salmo 91, se nós nos saciamos já desde amanhã do amor de Deus, nos é suficiente. Nós exultamos de alegria o dia inteiro. E chama para seduzir. É uma expressão profundamente romântica. Seduzir, no hebraico, patá, significa ir àquele lugar avesso, onde aquilo que eu estou te oferecendo te faz vir até a mim. O elemento da sedução não é quando nós estamos querendo conquistar alguém do ponto de vista do afeto marital, mas também do ponto de vista de quando a gente quer convencer uma pessoa. A gente geralmente começa num discurso, quando a gente quer ganhar alguma coisa de alguém, com aquilo que se chama na retórica clássica de captatio benevolentiae. A gente começa elogiando a pessoa, o cabelo dela. Ela até ganhou mais algumas medidas desde o ano passado, mas a gente não vai dizer: nossa, fulano, como você está bem, cada dia é melhor. E aí a pessoa já fica disponível a nos escutar. No hebraico é isso, patá quer dizer, Deus vai àquele lugar onde pega Israel pelo estômago, vai à profundidade do coração para lhe atrair. E o patá também no hebraico é o verbo utilizado quando cada um de nós já passamos por alguma experiência, algum momento da nossa vida, não é? De cantarmos
como os filósofos do Brasil nos ensinam, né? Não era amor, era cilada, de que alguém veio dizendo uma conversinha mole no nosso ouvido e quando a gente assustou já estava casado com o traste. Então, o patá no hebraico é isso. Deus está dizendo que Ele vai se utilizar de artifícios humanos, Ele vai se utilizar de elementos humanos, vai ser atraente na sua voz para trazer Israel de volta a si. Isso está muito presente na profecia de Osés. Aquela fala de mansinho, inclusive quando alguém está querendo vender alguma coisa para a gente, quando assusta, tem que colocar a mão na carteira, porque vai dividir mais uma vez e vai estourar o cartão de crédito. Assim que Deus está dizendo que vai atrair o povo. Vai utilizar-se de um estratagema. O povo se perde pelos seus afetos. A desordem nos nossos afetos nos leva a chamar de amor aquilo que não é tão amável assim. Porque uma pessoa que conhece a nossa fraqueza nos dá exatamente aquilo que a gente espera e aí pode nos iludir. Deus está dizendo que Ele vai se utilizar do mesmo estratagema. Nos afetos, na sensibilidade, Ele vai atrair o povo para si. E isso está presente em Oséias capítulo 11, versículo 4. Com cordas humanas e com laços de amor eu te atraí. Oséias traz uma profecia muito interessante, em primeiro porque destaca isso. Lá naquele lugar onde o afeto vira do avesso, o Senhor Deus está compondo o verso da sua salvação. Ou seja, se o povo se perde pelo estômago e pelos afetos, é nesse lugar que o Senhor Deus vai atraí-los de novo para a sua aliança. E em segundo também, a beleza da profecia de Oséias é porque em todos os momentos da Sagrada Escritura, Deus está pedindo ao povo que se converta para Ele. O povo que, mais uma vez, com uma vida santa, passe a viver conforme a aliança. Mas em Oséias é o próprio Deus que se converte. É o próprio Deus quem se volta em direção ao povo para atraí-los a si. Aqui, pensando no versículo 16, também no capítulo 11, versículo 4, o Senhor Deus assume a linguagem, torna-se Ele mesmo servo e considera Israel. Aqui são as máximas expressões do amor, porque quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, nós estamos nos projetando sobre ela, na expectativa de que essa pessoa vá corresponder às idealizações que nós fazemos dela. No amor, não. A gente aprende a perceber qual é a linguagem do outro. E é aqui, às vezes, que o nosso casamento se torna descaminho. Porque no amor, se eu não entendo do casamento, se eu não entendo a linguagem do outro, não vai dar certo. Porque para mim é muito importante ter tempo de qualidade. Eu gosto de sair. Mas para o meu esposo, o amor se traduz em atos de serviço. O jeito que ele tem de dizer que me ama é ele trocar uma lâmpada ou ele chegar em casa sempre garantindo alguma coisa. Se você não afinar a linguagem de amor, os dois não vão se entender. Porque você quer ser amada no investimento de tempo, mas a sua esposa tem como linguagem principal do amor palavras de afirmação. Ela gosta de ser elogiada. Se essa linguagem não se ajustar, os dois não vão se entender. É preciso que você veja o modo com o qual a sua esposa traduz o amor. Ela traduz o amor, por exemplo, fazendo um almoço interessante no fim de semana. Ele traduz o amor, por exemplo, não me deixando acordar de madrugada para cuidar dos filhos. Se isso não se alinhar, os dois se desentendem. Então, para amar é preciso ver qual que é a linguagem do outro. Deus está fazendo assim. A linguagem de Israel é o afeto? Então eu vou dizer a partir dos afetos. Em segundo, o serviço. Nós não temos dimensão de como o serviço é importante para o amor. Tanto que, quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, dizendo do mistério do amor de Cristo pela sua igreja, ele diz, sede submissos. Ele diz das esposas, mas também está dizendo do esposo, hipotácestas, sede submissos uns aos outros, como ao Senhor. Porque a submissão, a sujeição, o serviço é a máxima expressão do amor. Quer ver um exemplo para dar uma imagem plástica, concreta disso? Você já teve, por exemplo, num restaurante, e aí você chega e vai fazer um pedido, e o garçom não presta atenção em você?
Aí o garçom vem, às vezes lá você vai recorrentemente àquele lugar e o garçom já até sabe o que você tem que comer. Eu almoço num restaurante, que eu não vou fazer propaganda, porque não pagou o merchan para a TV Horizonte, mas um restaurante por aí. E aí tem um rapaz lá, o Eduardo, que eu já vou chegando, que você sabe, eu sou vegano não praticante, né? Não tem católico não praticante, eu sou vegano não praticante. Eu até gosto do veganismo, mas o meu amor pela carne é enorme, aí eu tenho que comer o churrasco. Aí eu chego lá e ele já sabe o jeito que eu gosto de comer a carne. Eu gosto de carne e coração de galinha. Aqui, parênteses. Ele já sabe o jeito. Então significa que ele presta atenção em mim. E ali naquele momento, presta atenção em mim, vê aquilo que eu desejo e está disponível para servir. Essa é a máxima expressão do cuidado e do afeto. É quando eu presto atenção em você e te alcanço naquilo que você é. E aí eu deixo de prestar um pouco atenção em mim, não é? Porque que obrigação que ele tem de saber o que eu gosto de comer? Basta que ele espere eu pedir, mas ele se antecipa. Então é assim, não é? O amor tem que se traduzir em serviço. O serviço é algo nobre. Só uma pessoa em posse de si, só uma pessoa aberta aos outros, só uma pessoa que entende que o afeto é algo simples, mas transformador, é capaz de servir. E nós já sabemos, quem não vive para servir não serve para viver. Se você não sabe servir, não serve para estar casado, não serve para ser pai, não serve para estar num condomínio, não serve para estar na igreja, não serve para ser padre, porque quem não vive para servir não serve para viver. O próprio Deus se faz servidor do povo. E nesta linguagem, neste serviço, ele considera Israel. A idolatria, meus irmãos e minhas irmãs, que é este esquecimento que Israel faz da aliança, esquecendo o amor verdadeiro de Deus para mendigar outros amores, ela tem um grande símbolo na Bíblia, que é o símbolo do adultério. Que aqui fica muito fácil na história de Oséias, que gostava da mulher animadinha, a gente entender. Mas essa é uma grande chave de leitura na Bíblia, não é? Porque o adultério é o grande símbolo de um amor desidratado. Porque não há a mínima possibilidade de alguém que tenha entendido o amor trair. A mínima possibilidade. Porque quando eu considero o outro, quando eu sei a importância do outro, quando eu quero preservar o outro da infelicidade, eu não posso ser infiel com ele. Sobretudo porque eu não sou infiel a mim, não é? Se eu sou fiel a mim mesmo, aos meus princípios e aos meus valores, eu sou sempre sincero com o outro. Então, uma grande tradução do amor é a fidelidade. Por isso, amor e verdade, compaixão e fidelidade andam juntos na Sagrada Escritura. Uma coisa solicita a outra. Por isso, o adultério é uma grande chave de leitura, que é apresentado pelos Baal, ou seja, os esposos. Não é? É uma grande imagem da quebra dessa aliança. E como é que o Senhor diz na primeira leitura que vai restaurar esta aliança com Israel? Num desposamento. E qual será a característica do desposamento? São 4 expressões. A tzedakah, que será a justiça, a mishpah, que será o direito, o hesed, que é o amor, e a misericórdia, o rechem ou rahamim. Primeiro, a justiça. Não é? A justiça na Escritura é um atributo de relação. Justiça significa dar ao outro aquilo que lhe pertence. Toda relação precisa de justiça, porque senão ela desidrata. Qual que é a justiça que eu, como esposo, devo à minha esposa? O cuidado, a gentileza, a consideração. Qual é a justiça que eu, como esposa, devo ao meu esposo? A admiração, a segurança afetiva. Sem isso, a aliança se quebra. E é o que está expresso, sobretudo, nos profetas. E não é possível pensar nas profecias das Sagradas Escrituras sem justiça. Porque, como lembra João Crisóstomo, isso traduz muito a crítica dos profetas: se está sobrando alguma coisa na nossa mesa, está faltando na mesa de alguém. Então é isso, não há possibilidade de Israel ter aliança com Deus, desconsiderando os mais pobres. E o direito, o que é a mishpah? É a ordem. A nossa vida tem que ter uma ordem, porque senão haverá desordem. Hoje é um problema no nosso tempo, não é? A gente não sabe qual que é o tempo do silêncio, qual que é o tempo da fala. Não temos tempo para a gente se encontrar uns com os outros, está todo mundo ligado nas redes sociais, e aí, na desordem, os opostos se confundem. Não há mais diferença entre a mesa, aliás, nem tem mesa, a gente não tem tempo. O direito, e também o direito com aqueles que mais precisam. Não é possível prestar culto a Deus e não pagar algo justo para a doméstica ou para um pintor na sua casa. Tem a mínima possibilidade. Se a fé não se traduzir em justiça, dando a quem trabalha conosco salários dignos e lutando pelos direitos, não é fé.
é apenas post bonito para as redes sociais. A Hesed, que é amor enquanto compromisso. O Senhor Deus tem um compromisso para com Israel, um compromisso de fidelidade, um amor que é resiliente. E a quarta bela das expressões é Rahamim, Rechem, que é uma palavra que indica, dentre outras coisas, o útero da mulher. Então Deus está dizendo que a aliança dele está baseada na justiça, no direito, num amor que é permanente e num amor que dá volta sobre si mesmo. É belo, não é? Porque ao dizer que a misericórdia diz respeito ao útero da mulher, qualquer mãe entende muito bem, não é? Que o amor que sente pelos seus filhos é um amor que não desidrata e que nunca se cansa. Os filhos nunca envelhecem. A preocupação e a dor de um filho é também a dor de uma mãe. Assim, Deus está dizendo que ama Israel a partir do seu útero, porque foi o útero de Deus que gerou este povo. E aqui nos lançamos para finalizar sobre o Evangelho. Porque o Cristo, lembra Tito, capítulo 3, versículo 4, é a própria manifestação da bondade de Deus e do seu amor para com o gênero humano. Se algum de nós teria dúvida para dizer até onde Deus está disposto na loucura do seu amor por nós, olhemos para a cruz. Nós olhamos para a cruz, um Deus que se deixa matar e sangrar, cujo coração é traspassado pela lança, que ama até o fim, na duração e na intensidade, até a última gota de sangue. Nenhum de nós pode ter dúvida de onde Deus é capaz de ir para a nossa salvação. E nos salvou não pela nossa justiça, lembra Tito, mas pela sua misericórdia, pelo seu Rechem, porque nos quer salvar. E vemos a beleza no Evangelho do Cristo, que é a manifestação da bondade de Deus, que toca, que salva a partir do toque. Em primeiro lugar, a hemorroísa que vai atrás de Jesus e tem a convicção profunda de que, se tocar na orla do seu manto, ela ficará curada. Em segundo, quando Cristo toca a menina que havia falecido, filha do chefe da sinagoga, e assim a levanta segurando pela mão. E todo este toque, tanto da hemorroísa que toca ao Cristo, e um movimento bonito no Evangelho, porque Jesus está o tempo todo dizendo que é necessário segui-lo, mas o texto diz que, indo em direção à casa do chefe da sinagoga, ele segue, não é? Olha, que ato de serviço, né? Aquele que pede que nós o sigamos, ele também nos segue, porque a nossa vida interessa a Deus. Ele segue, vai até a casa do chefe da sinagoga, levanta a menina, tudo isso mediado pela fé. E aqui termina essa reflexão, fechando o Midrash, numa ligação profunda desse amor de Deus, que elege, que escolhe, que se afeiçoa, apresentado em Oséias, amor que inclusive recolhe os nossos avessos, porque Deus nos ama a partir das suas vísceras, como uma mãe ama os seus filhos, com um amor que não desidrata, este amor que se deixa tocar e que também toca, porque vemos a beleza do que está lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, onde o Senhor diz a Israel, cabeça dura, a Israel com coração adúltero. Nós hoje continuamos tendo um coração prostituído. O Senhor diz em Êxodo 15, versículo 26, Ani Adonai Hof Esha, eu sou a cura de Israel. Vamos pedir a graça de que o amor de Deus, como um bálsamo de Gileade, cure as feridas que todos nós trazemos. Nós também vertemos sangue, correndo atrás de posses e de ilusões sem sentido, prostituindo nossa vida, nossa felicidade, quando não nossos relacionamentos, em nome de um amor que tem prazo de validade, que passa rápido, quando o amor eterno de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia são a nossa cura. Ani Adonai Hof Esha. O Senhor é a cura de que necessitamos e nos cura a partir do seu amor, que nunca se cansa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.